E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós estamos aqui trazendo mais um anime para o nosso canal e dessa vez é Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Hoje vamos trazer uma das séries mais antigas do nosso canal, que é a série trazendo a origem cultural de certos personagens, poderes e etc. Relacionados à cultura pop. E nesse vídeo vamos trazer a origem cultural das 6 luas superiores de Kimetsu no Yaiba e também do líder dessas 6 luas, que é o Muzan. Então vamos falar desse anime e mangá que são um grande sucesso, mostrando a origem cultural desse grupo de vilões. Bom, as 12 luas originalmente foi um grupo de Onis, um grupo de demônios que foram criados por Muzan Kibutsuji. O objetivo desse grupo é encontrar o lírio da aranha azul, que seria uma flor que o Muzan ia utilizar para criar uma poção ou um remédio para que ele pudesse andar durante o dia. Porque como ele é um demônio, como ele é um Oni, para dizer a verdade, ele não pode andar durante o dia, porque senão ele acaba sendo queimado e completamente carbonizado por conta do sol. Então ele queria encontrar essa flor para criar essa poção para que ele pudesse andar durante o dia e cometer os seus crimes durante o dia. Então ele acabou reunindo 12 Onis e formou esse grupo chamado 12 Luas ou 12 Kizuki. Porém, desses 12 Kizuki, você tem os superiores e os inferiores. Os 6 inferiores ninguém liga. Tanto que no mangá e no anime de Kimetsu, o Muzan praticamente extermina todos eles, com exceção do Rui, que tinha sido já assassinado pelo Tanjiro. E tem outro que cujo nome eu me esqueci agora, eu vou colocar aqui embaixo. Que ele é até o principal antagonista do Mugen Train, que ele acaba ganhando uma moralzinha ali em cima do Muzan, mas que também não tem lá muito de interessante. Vamos focar principalmente nas 6 luas superiores, consideradas as mais poderosas do grupo dos 12 luas. Então, vamos começar. Daki. Bom, Daki não é praticamente uma lua superior, porque na verdade ela veio a reboque por conta do seu irmão Gyutaro, que esse sim é o lua superior de número 6. O nome Daki é formado pelos kanjis Da, que significa degenerar, cair, descender, e Ki, que significa princesa. Ou seja, a Daki seria uma princesa decaída, princesa decadente. O nome verdadeiro dela é Umi, o nome antes dela se tornar um demônio é Umi, que significa ameixa, ameixa em japonês. Porém, Umi, ele é uma leitura alternativa do termo Bai. Bai e Umi são leituras alternativas do mesmo kanji. E Bai, ele forma a palavra Baidoku, que significa sífilis em japonês. E por que foi colocado o nome de sífilis na menina, Porque botaram tanto nome para colocar, botaram logo o nome de uma doença da menina. O Gyotaro, ele fala que o nome da irmã dele, Umi, é uma referência à doença que a mãe deles faleceu. E a mãe deles faleceu, presume-se, de sífilis, Então, foi a partir daí que foi criado o nome da pequena Umi. A Daki, ela foi inspirada a partir de uma criatura chamada Rakshasa, ou do japonês Hasetsu. É uma criatura que existe tanto no budismo e no jainismo, mas também principalmente no hinduísmo, que é onde ela se originou. As Rakshasas são criaturas em formato de lindas mulheres que costumam atrair homens e mulheres através da luxúria, e aí elas levam essas pessoas para algum local e simplesmente devoram, no sentido literal, as pessoas, São demônios devoradores de carne. Inclusive, existe uma ilha chamada Hasetsukoku ou Nyogogashima, que seria uma ilha que seria povoada por vários dessas Rakshasas. Uma ilha onde homens desafortunados acabariam naufragando nessa ilha, chegariam lá, encontrariam várias mulheres, elas capturariam esses caras, torturariam eles e depois os comeria.
acaba acha que vai se dar bem, mas não, é demônio, é negócio cruel, né? E aí é curioso que é dito que essa ilha foi o que inspirou a criação do Distrito do Entretenimento em Kimetsu no Yaiba, que é um local onde as pessoas vão para atrás de luxúria e acabam topando aí com a Daki, que captura as pessoas nas suas fitas e depois as devora. É curioso que essa questão das fitas da Daki também tem uma referência cultural, já que existe um yokai chamado Rokurokubi, que é um yokai que é uma mulher que a cabeça dela se desprende do corpo no formato de uma fita, né? Ela tem um pescoção em formato de fita que basicamente lembra bastante a Daki em alguns momentos. Além disso, as suas faixas também podem ser referências ao Itamomen, um outro yokai que esse é em formato de faixa, né? Só a faixa lá que fica circulando à noite e que ataca as pessoas no meio da noite, né? Imagina só você andando lá no Japão feudal quando de repente aparece uma faixa enorme lhe apertando, lhe atacando. Pois é, esse é o conceito do Itamomen. Gyutaro. Bom, como eu já disse, a Daki ela veio a reboque do Gyutaro, né? O Gyutaro ele é a sexta lua superior. O seu nome vem do termo Gyu. E Gyu, para quem não sabe, são funcionários, são homens que ficam em frente às casas de prostíbulos, né? As casas de prostituição, chamando os clientes para entrar e para consumir o que tem nas casas de prostituição. Então o nome para esses profissionais no Japão são Gyus. Então ele pegou esse nome Gyu e se juntou com Tarô, que é um termo muito utilizado em nomes masculinos, e foi a partir daí que originou o seu nome, Gyutaro. Gyoko. A quinta lua superior tem o seu nome formado por dois kanjis. Gyoko, que significa bola ou joia, e Ko, que significa pote, jarro ou vaso. É uma referência ao fato dele ser um Oni que vive dentro do vaso e ter toda essa temática de vasos. O seu nome humano era Managi. Managi é formado por três kanjis, que significa benefício, peixe e cerimônia. Isso é referente ao passado do Gyoko, né? O Gyoko ele era um menino que vivia numa parte litorânea junto com a sua família, porém, em um dado momento a sua família morre e aparecem só os cadáveres na água. E aí o menino passa a desenvolver um interesse mórbido por cadáveres. É curioso que a história dele não apareceu no anime, também não aparece no mangá, porque ela foi contada pela primeira vez no fanbook. Ela foi contada inicialmente no fanbook, que foi um material feito, obviamente, para dar mais profundidade à lore de Demon Slayer. Curioso que o Gyoko, ele tem muito essa temática dos peixes e da água, e quando ele invoca uns demônios peixes, né, aqueles peixão horrível, né, esses monstros são referência a uma obra do Junji Ito, do mangá do Junji Ito chamado Gyo. E é curioso que também a gente pode dizer que Gyoko também tem o seu nome referenciado ao Gyu do Junji Ito, que é uma obra que aborda uma invasão de terríveis demônios em forma de peixe. O Gyoko ele tem uma forma verdadeira, que é essa que vocês estão vendo, e nessa forma ele faz referência aos tritões, que são criaturas da antiga mitologia grega, que tem o torso de homem e o rabo de peixe. É a versão masculina das sereias. Hantengo. Hantengo é a quarta lua superior. Seu nome é formado por três kanjis. Han, que significa metade, Ten, que significa céu, e Gu, que significa cão. Porém, os dois últimos kanji também formam a palavra Tengo. E o Tengo, ele é uma criatura da mitologia japonesa, do shintoísmo, que ele tem corpo de humano e cabeça de corvo. Ele é conhecido por ser muito bom em artes marciais e, dentre os seus poderes, ele consegue voar, ele consegue também utilizar um leque para lutar, e um outro artefato que ele usa para lutar é esse cajado que vocês estão vendo. Ou seja, essas três habilidades
elas encontram referência das formas que o Rantengo assume quando ele se divide em 4. Ele tem um Rantengo que voa, tem um Rantengo que usa o cajado para invocar os raios, e tem o outro Rantengo que tem o leque, que ele usa para abanar e lançar os inimigos para longe. Outra coisa curiosa é que no primeiro momento o Rantengo se divide em 4 partes, como eu já citei aqui, os poderes dele fazem referência ao Tengo, e essas 4 partes fazem referência ao Yoji Jukugo, que é um idioma de 4 caracteres, é uma maneira de você expressar ideias, você expressar vários tipos de conceitos utilizando apenas 4 kanjis. Então, a partir dos 4 kanjis é que é desenvolvido as 4 partes do Rantengo. É curioso porque na língua de cada das partes do Rantengo tem o kanji que remete ao sentimento do Rantengo, o prazer, alegria, tristeza e raiva. Em um dado momento, essas 4 partes se fundem em uma chamada Zohakuten, e o Zohakuten tem vários tambores na parte de trás dele, flutuando. Esses tambores são referência ao Raijin, o deus shintoísta dos raios, que a gente já citou muitas vezes aqui no nosso canal, e que toda vez que ele toca um tambor daqueles, cai um raio na terra. Então foi a partir do Raijin que foi criada a figura do Zohakuten, que representa o ódio do Rantengo. Bom, pessoal, agora eu tenho mais 2 recados para dar para você. Primeiro recado é que queria pedir para você se inscrever aqui no canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante, é relevante e compartilhe para mais pessoas. Então, fazendo tudo isso, você ajuda o canal para que a gente possa desenvolver vídeos tão bons quanto esse ou melhores. Então, dado esse recado, o segundo recado é o seguinte: a gente está gravando esse vídeo agora em 2023, então, a partir desse momento, vai ter spoiler do anime, vai ter spoiler, coisas que já aconteceram no mangá, mas que vão acontecer no anime e que eu vou ter que falar aqui para referenciar os personagens restantes. Então, se você não se importa com spoiler, ou se você já leu o mangá, ou se você já está numa parte avançada, você veio do futuro, quando o Demon Slayer já terminou de ser exibido o anime e já sabe de tudo sobre todos os personagens, pode continuar. Caso contrário, é só esperar, ou então, sei lá, ler o mangá, esperar o anime chegar nessa parte, que aí você pode assistir novamente esse vídeo. Vamos falar agora das luas restantes que não tiveram seus poderes revelados ainda nesse momento, na 3ª temporada. Akaza. Bom, o Akaza ele é bastante simples, ele é um praticante de artes marciais. O seu nome tem 3 kanjis que significam o seguinte: ele tem o kanji A, que significa gentil, K, que significa caverna, e Za, que significa status. O que significa isso? Não tenho ideia. Mas enfim, esse é o nome que foi dado aí para Akaza. Já o seu nome como humano é Hakuji, que possui 2 kanjis. O primeiro kanji é o Haku, que significa Komaino, e o segundo kanji é o Ji, que significa curar. Komaino é um ser que eu já falei também bastante aqui no canal, que são aqueles cães ou tigres, aquelas estátuas de cães e tigres que ficam nas portas de templos budistas e de templos shintoístas e que servem para proteger esses templos. Eles saúdam todo aquele que traz o bem e afastam todo aquele que atrai o mal, que fazem o mal. Então a função dos Komaino é basicamente essa de proteger os templos e meio que confere com a natureza protetora ali do Akaza. Doma! O Doma é a 2ª lua superior. O seu nome é formado por 2 kanjis. A primeira é Do, que significa criança, e a segunda é Ma, que significa polir ou melhorar. O Doma ele foi inspirado no budismo. Ele tem uma seita chamada A Fé no Paraíso Eterno,
ele é inspirado no Dzogchen Yat Yoga, que é uma tradição de ensinamentos dentro do Karma Kagyu, que é uma vertente do budismo tibetano. Inclusive o traje do Doma ele é bastante inspirado nas roupas utilizadas pelos integrantes dessa fé. E a própria figura do Doma foi inspirada no Gyalma Karmapa, que é a principal liderança dessa vertente do budismo tibetano, que as pessoas acreditam ser a reencarnação de um grande líder que vem no mundo constantemente para ensinar a iluminação às pessoas. Os Kekijutsus do Doma são inspirados nos ensinamentos do budismo, mais especificamente na utilização da Lótus, a figura da Lótus, que é muito forte no budismo, que é uma flor que nasce da lama, considerada uma das flores mais belas da natureza, mas que nasce ali da lama. Inclusive ele se inspira também no Sutra de Lótus e nos principais fundamentos do budismo: o Dharma, que é a lei, o Karma, que é a ação, e o Sansara, que é o ciclo, o ciclo de renascimentos. Kokushibo. O Kokushibo ele não tem muitas referências culturais. O seu nome tem 3 kanjis e significa Koku, preto, Shi, que significa morte, e Bo, que significa olho. É porque ele tem 6 olhos, ele tem 6 olhos no rosto. Bom, o Kokushibo ele não tem nenhuma referência cultural, como eu já falei aqui, e sua principal gimmick é o fato de que ele já foi um Demon Slayer, ele já foi um dos caçadores de Onis e acabou se transformando no próprio Oni. Muzan Kibutsuji. O líder dos Luas, o chefe dos Luas e o primeiro Oni, ele tem o seu nome formado pelos seguintes kanjis: Ki, que significa demônio, Bu, que significa dança, e Tsuji. Esses são os kanjis que formam o seu sobrenome. Então, basicamente são referências já ao demônio. Já o seu nome, ele tem 2 kanjis, que é o Muzan, que significa miserável, lamentável ou impiedoso. Curiosamente, o seu nome também pode ser um jogo de palavras para 6, Mu, e 3, Zan. Consequentemente, o dia 3 de junho, que internacionalmente o mês vem antes do dia, então ele é considerado o dia do Muzan, por conta desse jogo de palavras. Então dá para perceber que o nome do Muzan faz referência tanto ao fato dele ser um demônio, como ele também ser impiedoso, miserável, uma criatura completamente sem nenhum pingo de piedade no coração. Foi ele que deu origem aos Onis em Demon Slayer. Os Onis são criaturas da mitologia japonesa que podem ser referentes tanto a demônios. Normalmente eles são representados como figuras grandes, com grandes chifres, e o que utilizam uma tanga como vestimento. A única vestimenta que eles têm é uma tanga. Porém, com o passar do tempo, várias e várias formas de representar os Onis apareceram, principalmente na cultura pop. Mas, em essência, eles são criaturas demoníacas, são criaturas associadas ao mal, e também podem ser representados como ogros. Por fim, a última referência está na primeira vestimenta, na vestimenta mais conhecida, em que ele utiliza esse chapéu branco aí que vocês estão vendo. E essa roupa ela foi inspirada na roupa que o cantor Michael Jackson utiliza no clipe. Sim, essa é uma referência até meio assumida, de que o Michael Jackson inspirou um dos visuais do Muzan. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre a origem cultural das 6 luas. O que é que você achou desse vídeo? Que outra série a gente pode trazer aqui para abordar as origens culturais, as referências que eles fazem à cultura. Comenta aqui embaixo e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!